Algumas feridas nunca cicatrizam, algumas vozes nunca são ouvidas e algumas verdades nunca vêm à tona. No coração da Amazônia paraense, onde as copas das árvores centenárias formam um teto verde impenetrável, esconde-se uma das histórias mais perturbadoras dos últimos tempos: terra indígena Apiteréua. Um nome que deveria representar proteção, ancestralidade e vida, mas que, nos primeiros anos dos anos 2000, tornou-se sinônimo de horror, violência e impunidade. Imagine por um momento, você está em sua própria casa, em suas terras ancestrais, protegida pelas leis do país e pelos direitos humanos mais básicos. Agora imagine que homens armados invadem esse santuário, não apenas para roubar a madeira que sustenta o ecossistema, mas para cometer os crimes mais hediondos contra você e sua família. Parece impossível? Parece coisa de filme? Infelizmente, esta é a realidade brutal que as mulheres Paracanã enfrentaram no início do século XXI. O ano era 2003. O Brasil vivia um momento de transição política, com promessas de mudança e esperança de um futuro melhor. Mas na floresta amazônica, longe dos holofotes da mídia e dos centros urbanos, uma guerra silenciosa estava sendo travada. De um lado, os povos indígenas tentando preservar suas tradições milenares e proteger suas terras sagradas. Do outro, madeireiros ilegais e poceiros sem escrúpulos, dispostos a tudo para lucrar com a destruição da floresta. A terra indígena Apiteréua, com seus 470 hectares de floresta densa, era o palco perfeito para essa tragédia anunciada. Localizada no sudoeste do Pará, a região sempre foi cobiçada pela riqueza de suas madeiras nobres. Mogno, cedro, ipê, árvores que valem fortunas no mercado negro internacional. Mas o que ninguém imaginava era que a ganância humana poderia chegar a limites tão grotescos. Os Paracanã, povo guerreiro e tradicional, viviam em relativa paz desde o primeiro contato oficial com a FUNAI em 1970. Eram aproximadamente 1.200 pessoas, distribuídas em várias aldeias, mantendo viva uma cultura rica em rituais, cantos e conhecimentos ancestrais sobre a floresta. As mulheres Paracanã, especialmente, ocupavam um papel fundamental na organização social da tribo, sendo responsáveis pela educação das crianças, pela preservação dos conhecimentos tradicionais e pela manutenção da harmonia comunitária. Tudo mudou quando os primeiros caminhões começaram a circular pelas estradas clandestinas abertas dentro da terra indígena. Era uma invasão sistemática, planejada e executada com a precisão militar. Os invasores não vinham apenas atrás das árvores. Eles sabiam exatamente o que estavam fazendo e tinham como alvo muito mais do que a madeira. As primeiras denúncias chegaram através de sussurros. Mulheres indígenas que chegavam às sedes da FUNAI em estado de choque, com marcas visíveis de violência, relatando crimes que pareciam impossíveis de acreditar. Estupros, agressões sexuais, torturas psicológicas, ameaças de morte. Tudo isso cometido por homens que deveriam estar ali apenas para extrair madeira ilegalmente. Os relatos eram consistentes e aterrorizantes. Grupos de madeireiros e poceiros que chegavam às aldeias durante a madrugada, armados e embriagados, aproveitando-se da vulnerabilidade das mulheres cujos maridos estavam em expedições de caça ou pesca. Era uma violência planejada, sistemática, que ia muito além da exploração ambiental ilegal. Mas aqui está a pergunta que persegue este caso até hoje. Como foi possível que crimes tão bárbaros fossem cometidos repetidamente, em pleno século XXI, contra um povo protegido pela Constituição brasileira, sem que nenhuma medida efetiva fosse tomada para impedir essa brutalidade? A resposta a essa pergunta revela um dos casos mais chocantes de omissão institucional e impunidade da história recente do Brasil.
Uma história que expõe as feridas mais profundas de um país que ainda luta para proteger seus povos originários e preservar sua maior riqueza natural. Se você acredita que essa história precisa ser contada, que essas vozes precisam ser ouvidas, curta este vídeo e se inscreva no canal, porque histórias como essa não podem ser esquecidas e a busca por justiça não pode cessar. Você está preparado para conhecer toda a verdade sobre o caso Apiterewa? Era uma madrugada de março de 2003, quando o silêncio ancestral da floresta foi quebrado pelo ronco distante de motores. A aldeia Paranatinga dormia em paz sob o manto estrelado da Amazônia. As casas tradicionais, feitas de palha e madeira, abrigavam famílias inteiras que seguiam o ritmo milenar da natureza, dormindo com o pôr do sol e acordando com o canto dos pássaros. O ar estava denso, carregado da umidade típica da estação chuvosa, e apenas o sussurro do vento entre as folhas e o coro distante dos grilos quebrava o silêncio sagrado. Kaapo, uma jovem mãe de 23 anos, dormia ao lado de suas duas filhas pequenas, na rede tecida por sua avó. Seu marido, Araquém, havia partido 3 dias antes com outros homens da aldeia para uma expedição de pesca no rio Bacajá. Era uma tradição. Os homens saíam por vários dias para pescar e caçar, enquanto as mulheres, crianças e idosos permaneciam na aldeia, protegidos pela força espiritual dos ancestrais e pela distância da civilização. Mas naquela madrugada, a proteção ancestral não seria suficiente. O barulho dos motores crescia, aproximando-se lentamente da aldeia. Primeiro, Capo pensou que fossem seus maridos retornando mais cedo da pescaria. Mas algo estava errado. O som era diferente, mais áspero, mais violento. Não eram as canoas tradicionais com motor de popa que os homens Paracanã usavam. Era algo maior, mais pesado. Kaapo se levantou cuidadosamente, tentando não acordar as filhas, e espiou através da abertura da casa. O que viu fez seu sangue gelar. Luzes de lanternas se moviam entre as árvores, aproximando-se da clareira central da aldeia. Eram muitas luzes, muitas vozes falando em português, uma língua que ela compreendia apenas parcialmente. Os invasores chegaram em 3 caminhões modificados, com tração nas 4 rodas e carrocerias adaptadas para carregar toras enormes de madeira. Eram aproximadamente 15 homens. Todos armados, alguns visivelmente embriagados. O cheiro de cachaça e diesel misturava-se com o aroma puro da floresta, criando uma combinação nauseante que anunciava o perigo. O líder do grupo, um homem alto e barbudo de aproximadamente 40 anos, vestindo uma camisa xadrez rasgada e botas de couro sujas de lama, desceu do primeiro caminhão carregando uma espingarda. Seus olhos eram pequenos e cruéis, e um sorriso sádico brincava em seus lábios enquanto observava as casas silenciosas da aldeia. "Aqui é que vocês vão trabalhar para os próximos dias", disse ele para os outros homens, sua voz áspera cortando o ar como uma lâmina. "E se alguém vier perturbar, a gente sabe como resolver." As mulheres e crianças Paracanã, acordadas pelo barulho, começaram a sair de suas casas, confusas e assustadas. Eram cerca de 25 pessoas na aldeia naquele momento, principalmente mulheres, crianças e 3 homens idosos. Uma situação de extrema vulnerabilidade que os invasores conheciam muito bem. Iracaçu, a anciã da aldeia, uma mulher de 67 anos, cujos olhos carregavam a sabedoria de décadas de vida na floresta, tentou se aproximar dos invasores. Ela falava algumas palavras em português e acreditava que poderia negociar, explicar que aquela era terra protegida, que eles não tinham direito de estar ali. O que aconteceu a seguir destruiria para sempre a paz daquela comunidade. O homem barbudo olhou para Iracaçu se aproximando e deu uma gargalhada cruel. "Olha só, pessoal, a índia velha quer conversar." Ele apontou a espingarda diretamente para ela. "Mas a gente não veio aqui para conversar, né?"
Foi quando Kaapo percebeu que não se tratava apenas de uma invasão para extrair madeira. Os olhares dos homens percorriam as mulheres da aldeia de uma forma que fez seu estômago se revirar. Era uma forma predatória, animal, que ela nunca havia visto antes. Instintivamente, ela puxou suas filhas para trás de si, tentando protegê-las com o próprio corpo. O que se seguiu foram 5 horas dos momentos mais aterrorizantes da história da aldeia Paranatinga. Os invasores dividiram-se em grupos, alguns montando guarda nas entradas da aldeia, outros começando imediatamente o trabalho de derrubada das árvores mais próximas. Mas um terceiro grupo, liderado pelo homem barbudo, tinha outros planos. As mulheres foram obrigadas a se reunir no centro da aldeia, sob a mira das armas. As crianças choravam, os idosos tentavam acalmar a todos em Paracanã, mas a tensão era palpável. Era como se o próprio ar tivesse se tornado tóxico, carregado de uma maldade que a floresta nunca havia presenciado. E então começou o pesadelo. Kaapo foi a primeira. Arrastada para uma das casas vazias, seus gritos ecoaram pela floresta como um lamento que despertou até mesmo os pássaros noturnos. O que aconteceu dentro daquela casa, durante os 40 minutos seguintes, marcaria para sempre não apenas a vida de Kaapo, mas toda a história do povo Paracanã. Como foi possível que algo tão monstruoso acontecesse em pleno século XXI? Como uma comunidade protegida pela Constituição brasileira pôde ser violentada de forma tão brutal, sem que nenhuma força policial, nenhum órgão governamental, nenhuma autoridade soubesse ou interferisse? A resposta a essas perguntas revelará uma rede de cumplicidade e omissão que vai muito além dos madeireiros que invadiram a aldeia naquela madrugada fatídica. Uma mãe que busca justiça para sua filha é a força mais implacável da natureza. 3 semanas depois da invasão, Kaapo permanecia em silêncio absoluto. Não falava, não comia direito, não sorria para suas filhas. Suas mãos tremiam constantemente, e seus olhos, antes brilhantes como as águas cristalinas do rio Bacajá, agora carregavam uma escuridão profunda que assombrava toda a aldeia. Iracaçu, a anciã, sabia que o silêncio de Kaapo era apenas a ponta do iceberg. Outras 7 mulheres da aldeia haviam sido violentadas naquela madrugada terrível, mas nenhuma delas conseguia falar sobre o que havia acontecido. A trauma era tão profundo que as palavras simplesmente não existiam, nem em Paracanã, nem em português. Foi então que Tanocap, mãe de Kaapo, tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Tanocap tinha 45 anos e era conhecida na região como uma das líderes informais da comunidade Paracanã. Filha de cacique, ela havia aprendido desde criança que proteger a família e a tribo era a missão mais sagrada de sua existência. Mas agora, vendo sua filha destruída, suas netas traumatizadas e sua comunidade em pedaços, ela percebeu que precisaria sair de sua zona de conforto e enfrentar um mundo que não compreendia. A primeira tentativa de buscar justiça foi na sede da FUNAI em Altamira, a 280 quilômetros da aldeia. Tanocap fez a viagem de barco e ônibus, carregando apenas uma mochila com roupas e a determinação inabalável de conseguir ajuda para sua filha. O funcionário da FUNAI que a recebeu, um homem de meia-idade chamado Carlos, ouviu seu relato com uma expressão que misturava incredulidade e desconforto. "Senhora, a senhora tem certeza de que foi isso mesmo que aconteceu?" perguntou Carlos, mexendo nervosamente nos papéis sobre sua mesa. Porque invasão de terra é uma coisa, mas esse tipo de acusação é muito grave. Tanocap não compreendia completamente o português, mas entendia perfeitamente o tom de descrença na voz do funcionário. Era o mesmo tom que ela ouviria repetidamente nos meses seguintes.
um tom que sugeria que mulheres indígenas não eram dignas de credibilidade, que suas denúncias eram exageradas, que talvez estivessem confundindo as coisas. Minha filha, ela não mente, respondeu Tanocap em português quebrado, mas firme. Homens ruins, eles machucaram. Muitas mulheres, vocês precisam ajudar. Carlos rabiscou algumas notas em um papel e prometeu encaminhar o caso para os órgãos competentes. Tanocap voltou para casa com uma esperança frágil de que a justiça dos brancos seria mais eficiente que a justiça tradicional paracanã para lidar com crimes tão horrendos. Mas as semanas passaram sem nenhuma resposta. A segunda tentativa foi na Polícia Federal de Marabá. Desta vez, Tanocap não foi sozinha. Convenceu duas outras mães de vítimas, Midjá e Calapé, a acompanhá-la. A viagem durou 2 dias e elas chegaram à delegacia carregando documentos da FUNAI, fotos das filhas machucadas e uma determinação que crescia a cada porta fechada. O delegado federal, Dr. Mourão, recebeu as 3 mulheres em sua sala refrigerada, olhando por cima dos óculos com uma expressão que oscilava entre a impaciência e a condescendência. Vocês entendem que preciso de provas concretas, né? Disse ele, folheando os papéis que elas haviam trazido. Não posso abrir um inquérito baseado apenas em relatos. Provas? Perguntou Tanocap, sua voz carregada de uma frustração crescente. Minhas filhas são provas, corpo delas são provas, lágrimas delas são provas. Mas eu preciso de evidências físicas, testemunhas não indígenas, algo mais concreto, insistiu o delegado. Vocês fizeram exame de corpo de delito? Tem fotos das lesões? Alguém mais viu o que aconteceu? As 3 mulheres se entreolharam com uma mistura de incredulidade e raiva. Como poderiam ter pensado em exames médicos quando estavam lutando para manter suas filhas vivas e psicologicamente estáveis? Como poderiam ter documentado as evidências quando não sabiam nem que isso seria necessário? E porque as palavras de mulheres paracanã tinham menos valor que as de testemunhas não indígenas? Foi naquele momento que Tanocap compreendeu uma verdade amarga. A justiça dos brancos não foi feita para proteger pessoas como ela e sua família. Mas Tanocap não desistiu. Se os órgãos oficiais não iriam ajudá-la, ela encontraria outros caminhos. Durante os 6 meses seguintes, ela se tornou uma espécie de detetive amadora. Aprendeu a usar gravadores emprestados da FUNAI para documentar os relatos das vítimas. Convenceu um antropólogo da Universidade Federal do Pará a visitá-la e registrar formalmente os depoimentos. Estabeleceu contato com organizações de direitos humanos em Belém e Brasília. Cada ligação telefônica, cada viagem, cada documento era uma batalha contra um sistema que parecia determinado a ignorar o sofrimento de sua família. Tanocap gastou suas economias, vendeu artesanato, pediu ajuda a parentes distantes, tudo para custear sua obsessão por justiça. Você não pode trazer de volta a inocência da Kaapo, disse-lhe Araquém, marido de sua filha, durante uma discussão acalorada. Por que não deixa isso para lá e tenta ajudar ela a se curar? A resposta de Tanocap foi um tapa na mesa que ecoou por toda a casa. Se eu não lutar por ela, quem vai lutar? Se eu deixar isso passar, eles vão voltar e fazer de novo, com outras filhas, com outras netas. Até onde você iria para proteger alguém que ama? Até onde uma mãe deveria ir na busca por justiça quando todas as portas se fecham em sua cara? A determinação de Tanocap estava apenas começando a ser testada. Comente abaixo, você acredita que Tanocap estava certa em não desistir? Que outras opções ela tinha quando o sistema falhou com sua família? Em cidades pequenas, todos sabem de tudo. O problema é que nem todos falam. Altamira, a cidade mais próxima da terra indígena, Apitereva, vivia um clima tenso nos meses que se seguiram às denúncias das mulheres Paracanã.
Com seus 100 mil habitantes espalhados ao longo das margens do rio Xingu, a cidade sempre foi um ponto de encontro entre dois mundos: o dos povos tradicionais da floresta e o dos exploradores que vinham de fora em busca de riqueza rápida. Nos bares da região portuária, onde madeireiros, garimpeiros e poceiros se reuniam todas as noites para beber cachaça e contar histórias, o assunto das acusações das Índias tornou-se o tópico mais comentado e controverso. As opiniões se dividiam em dois campos bem distintos, criando uma rachadura social que expunha preconceitos profundos e interesses econômicos ocultos. Essas Índias estão inventando história para conseguir mais dinheiro do governo, murmurava Sebastião, um comerciante local que há décadas vendia equipamentos para madeireiros. Todo mundo sabe que elas mentem quando convém. E do outro lado da cidade, na sede da Diocese de Altamira, Irmã Conceição organizava reuniões discretas com líderes indígenas e ativistas de direitos humanos. O que aconteceu com essas mulheres é um reflexo da violência que se espalha por toda a região, dizia ela em sussurros, temendo represálias. Mas ninguém quer investigar porque mexe com interesses muito poderosos. A divisão não era apenas ideológica, era econômica. Altamira dependia economicamente da exploração madeireira, legal e ilegal. Os caminhões carregados de toras eram uma visão cotidiana nas ruas da cidade, e os impostos recolhidos das madeireiras legais ajudavam a manter os serviços públicos funcionando. Questionar esse sistema significava questionar a sobrevivência financeira de milhares de famílias. Por isso, quando rumores começaram a circular sobre quem poderia estar por trás dos ataques à aldeia Paranatinga, um manto de silêncio desceu sobre a cidade. Nomes foram sussurrados em conversas privadas, mas ninguém tinha coragem de falar abertamente. A Omertá Amazônica, um código de silêncio que protegia os poderosos da região, entrou em ação. José Bacurau Silva, dono de uma das maiores madeireiras da região, tornou-se o centro das especulações não oficiais. Seus caminhões eram frequentemente vistos nas estradas que levavam à terra indígena Apiterewá, e seus funcionários tinham fama de serem violentos e desrespeitosos com as comunidades locais. Mas Bacurau era também um dos maiores empregadores da cidade, padrinho político de vereadores e contribuinte generoso das campanhas eleitorais locais. "Ninguém vai mexer com o Bacurau", comentava discretamente Maria, dona de um restaurante frequentado por funcionários públicos. "Ele tem muita gente importante no bolso." Enquanto os rumores fervilhavam na cidade, nas aldeias Paracanã, a situação se deteriorava rapidamente. O medo havia se espalhado como uma doença contagiosa. Mulheres se recusavam a sair sozinhas para buscar água ou coletar frutas. Crianças faziam pesadelos constantes e acordavam gritando durante a madrugada. Os homens organizavam turnos de vigilância, mas sabiam que suas flechas e lanças tradicionais não eram páreo para armas de fogo modernas. Foi nesse contexto de terror e suspeição que o antropólogo Dr. Ricardo Ventura, da Universidade Federal do Pará, finalmente conseguiu autorização para visitar a aldeia Paranatinga e documentar formalmente as evidências dos crimes. O que ele encontrou lá mudaria completamente sua perspectiva sobre a violência na Amazônia. A casa onde Kaapo havia sido violentada ainda mantinha sinais perturbadores do que havia acontecido naquela madrugada. Pedaços de tecido rasgado ainda pendiam de pregos nas paredes de madeira. Marcas de luta eram visíveis no chão de terra batida. Arranhões profundos, como se alguém tivesse tentado se agarrar ao solo para evitar ser arrastada. Mas foi ao examinar os objetos pessoais espalhados pela casa que Dr. Ventura encontrou algo que o deixou profundamente perturbado. Entre os pertences de Kaapo havia uma boneca de pano feita artesanalmente, um brinquedo tradicional para Canaã, que pertencia à filha mais nova dela.
A boneca havia sido deliberadamente mutilada, com os olhos arrancados e o corpo rasgado em padrões que pareciam intencionais. Isso não é apenas violência sexual, murmurou o Dr. Ventura para seu assistente de pesquisa. É terrorismo psicológico. Alguém queria quebrar não apenas o corpo dessas mulheres, mas também sua cultura, sua dignidade, sua própria identidade. Mais perturbador ainda era o padrão das evidências encontradas nas outras casas. Os atacantes haviam se concentrado especificamente em destruir objetos sagrados e símbolos culturais Paracanã. Colares cerimoniais foram pisoteados. Instrumentos musicais tradicionais foram quebrados. Pinturas corporais sagradas foram borradas com lama. Era como se os crimes tivessem sido cometidos por alguém que conhecia profundamente a cultura Paracanã e sabia exatamente como causar o máximo dano psicológico possível. Dr. Ventura fez uma descoberta ainda mais chocante ao entrevistar as vítimas. Várias delas relataram que seus atacantes falavam entre si usando palavras em Paracanã, palavras específicas e técnicas que poucos não indígenas conheceriam. Uma das palavras mencionadas era mocará, um termo sagrado usado apenas em rituais de purificação feminina. Como madeireiros comuns poderiam conhecer aspectos tão íntimos da cultura Paracanã? Como poderiam saber exatamente quais objetos eram sagrados e quais palavras causariam maior trauma psicológico? A resposta a essas perguntas apontava para uma conclusão aterrorizante. Os crimes não haviam sido cometidos por estranhos completos. Alguém de dentro da própria rede de proteção dos Paracanã estava colaborando com os invasores. Mas quem poderia trair um povo inteiro dessa forma? E por quê? Às vezes, as pistas mais promissoras são aquelas que nos levam para mais longe da verdade. Por 8 meses consecutivos, a Polícia Federal investiu recursos significativos em uma investigação que parecia promissora, mas que gradualmente se revelaria um labirinto de falsas esperanças e becos sem saída. O caso, oficialmente denominado Operação Floresta Perdida, mobilizou uma força-tarefa de 12 agentes federais e gerou expectativas enormes tanto nas comunidades indígenas quanto na imprensa nacional. A primeira grande pista veio através de uma denúncia anônima feita para a Polícia Federal em setembro de 2003. Uma voz masculina, claramente nervosa, ligou para a central de atendimento, afirmando ter informações cruciais sobre os ataques às mulheres Paracanã. Eu sei quem fez aquilo com as índias, disse a voz trêmula. Foi o pessoal do Edmundo Santos. Eles estavam trabalhando naquela área há meses e falavam abertamente sobre dar uma lição nos índios. Edmundo Santos era dono de uma madeireira de médio porte em Tucumã, cidade vizinha a Altamira. Conhecido por sua truculência e por manter uma equipe de seguranças armados, ele imediatamente se tornou o suspeito número 1 da investigação. Seu histórico incluía 3 processos por invasão de terras indígenas e 2 inquéritos por formação de milícia armada. A Polícia Federal mobilizou uma operação complexa para investigar Santos. Grampos telefônicos foram instalados. Agentes infiltrados começaram a frequentar os bares onde seus funcionários bebiam, e uma vigilância discreta foi estabelecida em sua propriedade. Durante 3 meses, a investigação consumiu recursos enormes e gerou montanhas de evidências que pareciam confirmar o envolvimento de Santos com atividades ilegais na região. Mas quando finalmente conseguiram autorização judicial para prender Santos e interrogá-lo formalmente, descobriram um fato devastador. Nas datas exatas dos ataques à aldeia Paranatinga, Edmundo Santos estava internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, tratando um câncer de próstata. Havia documentos médicos irrefutáveis, câmeras de segurança do hospital e dezenas de testemunhas que confirmavam sua presença a mais de 2.000 quilômetros de distância dos crimes.
A segunda pista falsa veio através do próprio Dr. Ricardo Ventura, o antropólogo que havia documentado as evidências na aldeia. Durante suas pesquisas, ele descobriu que um ex-funcionário da FUNAI, demitido por má conduta, havia trabalhado diretamente com os Paracanã entre 2001 e 2002. Seu nome era Valdecir Moraes, e ele tinha acesso a informações detalhadas sobre a cultura e os costumes da tribo. Valdecir parecia o suspeito perfeito. Conhecia intimamente a língua Paracanã, sabia os horários e costumes da aldeia e havia sido demitido da FUNAI após denúncias de comportamento inadequado com mulheres indígenas de outras tribos. Além disso, depois da demissão, ele havia começado a trabalhar como consultor para madeireiras, ajudando-as a navegar pela legislação indígena. A investigação sobre Valdecir durou 6 meses e revelou um homem certamente desagradável e provavelmente corrupto, mas não um estuprador ou organizador de ataques violentos. Quando finalmente foi localizado e interrogado, Valdecir estava trabalhando em uma escola indígena no Mato Grosso, a mais de 1.500 quilômetros de distância. Suas atividades durante o período dos crimes foram documentadas minuciosamente pelos órgãos educacionais locais. Mais frustrante ainda foi a terceira linha de investigação, focada em José Bacurau Silva, o madeireiro que havia sido o centro dos rumores e especulações em Altamira. Quando a Polícia Federal finalmente conseguiu autorização para investigá-lo formalmente, descobriram que ele tinha um álibi igualmente sólido. Estava participando de uma convenção de madeireiros em Belém durante os dias dos ataques, com centenas de testemunhas e registro fotográfico comprovando sua presença. O que mais frustrara os investigadores era a qualidade das informações fornecidas pelas vítimas. Não era que elas estivessem mentindo. Claramente, algo terrível havia acontecido com elas. Mas os traumas eram tão profundos que os detalhes se tornavam confusos e contraditórios quando submetidos ao escrutínio de uma investigação formal. Caapo, por exemplo, descrevia seu atacante como um homem muito alto, com barba preta e olhos verdes. Mas outra vítima, Mirajá, descrevia o mesmo atacante como baixo, careca e com uma cicatriz no rosto. Uma terceira vítima falava de sotaque nordestino, outra de sotaque gaúcho. O delegado federal Paulo Henrique Medeiros, responsável pelo caso, estava ficando desesperado. É como se estivéssemos perseguindo fantasmas, comentou ele durante uma reunião da Força-Tarefa. Todas as pistas nos levam a lugar nenhum, mas sabemos que os crimes aconteceram. A pressão política para resolver o caso estava aumentando. Organizações de direitos humanos pressionavam por resultados. A imprensa cobrava explicações. Os órgãos indigenistas exigiam justiça. Mas a investigação parecia estar andando em círculos. Foi então que surgiu a quarta pista falsa, talvez a mais cruel de todas. Um madeireiro local, desesperado para tirar a atenção de suas próprias atividades ilegais, confessou ter participado dos ataques. Durante 16 horas de interrogatório, ele forneceu detalhes convincentes sobre os crimes, conhecia nomes das vítimas e até mesmo aspectos específicos da cultura Paracanã. A confissão gerou manchetes nacionais e trouxe um alívio temporário para as famílias das vítimas. Finalmente, parecia haver justiça. Mas uma semana depois, descobriu-se que o homem havia inventado toda a história, baseando-se em informações que havia lido em jornais e obtido através de conversas nos bares de Altamira. Seu objetivo era negociar uma delação premiada para se livrar de outras acusações relacionadas a crimes ambientais. Em janeiro de 2005, depois de 18 meses de investigação frustrada, o delegado Medeiros recebeu uma ordem da Superintendência Regional da Polícia Federal. O caso deveria ser arquivado por falta de evidências conclusivas. Este é o caso mais frustrante de minha carreira, escreveu Medeiros em seu relatório final.
Sabemos que crimes hediondos foram cometidos contra essas mulheres. Sabemos que os perpetradores ainda estão livres, mas não conseguimos identificar sequer um suspeito válido. Para as famílias Paracanã, o arquivamento representou mais do que uma derrota judicial. Foi uma confirmação de que a justiça dos brancos não havia sido feita para protegê-las. Mas algumas vezes, quando a justiça oficial falha, surge alguém disposto a continuar lutando, mesmo quando toda a esperança parece perdida. Existe um tipo especial de investigador que não consegue dormir enquanto há injustiças sem solução. Para eles, casos arquivados são apenas casos esperando a pessoa certa. Em 2012, 7 anos após o arquivamento oficial do caso Apitereva, um nome reapareceu nos corredores da Superintendência da Polícia Federal em Belém, Detetive Federal Marina Carvalho. Com 38 anos de idade e 15 anos de carreira, Marina havia se especializado em casos envolvendo violência contra populações vulneráveis, especialmente mulheres e indígenas. Marina não era uma investigadora comum. Filha de uma professora indígena Caiapó e de um agricultor familiar do interior do Pará, ela carregava em seu DNA a compreensão profunda das duas realidades que se chocavam na Amazônia, a ancestral e a moderna. Sua trajetória profissional havia sido construída em torno de uma missão pessoal: dar voz aos sem voz, fazer justiça onde outros haviam falhado. Quando Marina soube do caso Apitereva pela primeira vez, através de um relatório esquecido em um arquivo empoeirado, algo em sua alma se acendeu. Este caso não pode simplesmente morrer assim, disse ela para seu parceiro, agente federal Roberto Santana. Estas mulheres merecem justiça, mesmo que demore décadas. O que começou como curiosidade profissional rapidamente se transformou em obsessão. Marina começou a usar suas horas vagas, fins de semana e até mesmo suas férias para estudar cada detalhe do caso arquivado. Ela digitalizou todos os documentos, criou mapas detalhados da região, montou uma linha do tempo minuciosa dos eventos e estabeleceu contato direto com as vítimas e suas famílias. Sua primeira visita à aldeia Paranatinga aconteceu em maio de 2012. Kaapo, agora com 32 anos, tinha conseguido reconstruir parcialmente sua vida. Casara-se novamente, tivera mais filhos. Mas as cicatrizes daquele março de 2003 ainda eram visíveis em seus olhos. Quando Marina se apresentou e explicou que queria reabrir o caso, Kaapo inicialmente se recusou a cooperar. Por que eu deveria confiar em mais uma policial branca? Perguntou ela através de um tradutor. Quantas promessas já foram feitas e quebradas? Mas Marina era diferente. Ela falava algumas palavras em Caiapó, compreendia os protocolos culturais indígenas e, mais importante, demonstrava uma paciência e respeitabilidade que as vítimas nunca haviam encontrado em outros investigadores. Ela passou 3 dias na aldeia, participando das atividades cotidianas, ouvindo histórias, ganhando confiança. Foi durante essa primeira visita que Marina fez uma descoberta que mudaria completamente sua abordagem do caso. Enquanto examinava novamente a casa onde Kaapo havia sido violentada, ela notou algo que todos os investigadores anteriores haviam perdido: pequenos fragmentos de plástico colorido encravados nas frestas da madeira. Isso não é lixo, murmurou ela, coletando cuidadosamente os fragmentos com uma pinça. Isso são pedaços de alguma coisa específica. De volta ao laboratório da Polícia Federal em Belém, Marina submeteu os fragmentos a uma análise forense de última geração, tecnologias que simplesmente não existiam em 2003. A espectrometria de massa revelou que os fragmentos eram de embalagens de preservativos de uma marca específica, Amazonia Protection, fabricada pela empresa multinacional Global Safe, especificamente para distribuição em programas governamentais na região amazônica. Mas aqui estava o detalhe crucial.
Essa linha específica de preservativos só havia sido introduzida no mercado brasileiro em janeiro de 2003, apenas 2 meses antes dos ataques. E sua distribuição era extremamente limitada, apenas para ONGs, órgãos governamentais e empresas com contratos específicos para trabalho social na Amazônia. Marina percebeu que tinha finalmente uma pista concreta e rastreável. Quem quer que tivesse atacado as mulheres Paracanã tinha acesso a preservativos distribuídos através de canais oficiais muito específicos. Isso significava que não se tratava de madeireiros comuns ou invasores oportunistas. Era alguém conectado ao sistema oficial de proteção ou assistência às populações indígenas. A investigação sobre a distribuição dos preservativos Amazonia Protection revelou uma rede complexa de organizações. Entre 2003 e 2004, apenas 15 entidades na região do Xingu tinham autorização para receber esses produtos. 3 ONGs indigenistas, 4 postos de saúde, 5 órgãos da FUNAI, 2 bases do IBAMA e uma unidade móvel de assistência social. Marina começou a investigar metodicamente cada uma dessas entidades. Seu trabalho obsessivo começou a afetar sua vida pessoal. Seu casamento de 8 anos começou a se deteriorar quando ela passou a trabalhar 16 horas por dia no caso. Seus colegas expressavam preocupação com sua saúde mental. Seus superiores sugeriam que ela seguisse em frente e se concentrasse em casos mais recentes. Mas Marina não conseguia parar. Quantas noites você acha que Kaapo perdeu o sono? Respondia ela quando questionada sobre sua obsessão. Quantas lágrimas essas mulheres derramaram? Eu posso perder algumas horas de sono se isso trouxer justiça para elas. Em 2014, um avanço tecnológico revolucionário chegou ao Brasil. A análise de DNA mitocondrial em amostras extremamente degradadas. Marina convenceu as autoridades a autorizar novas coletas de evidências na aldeia Paranatinga, usando técnicas forenses que eram ficção científica na época dos crimes originais. As novas análises revelaram fragmentos de DNA em locais que haviam sido considerados contaminados ou inúteis pelas investigações anteriores. Mais importante ainda, a análise revelou que havia material genético de pelo menos 3 homens diferentes nas cenas dos crimes, confirmando que os ataques haviam sido cometidos por um grupo organizado, não por um único agressor. Mas foi a análise de pólen encontrado nas roupas das vítimas que trouxe a descoberta mais surpreendente. O pólen pertencia a uma espécie de orquídea, Epidendrum amazonicum, que florescia apenas entre fevereiro e abril e que era encontrada exclusivamente em uma área de 50 quilômetros quadrados ao norte da terra indígena Apiterewa. Essa área específica abrigava apenas uma instalação humana permanente, um posto avançado da FUNAI, responsável por monitorar invasões e prestar assistência às comunidades indígenas locais. Marina sentiu seu coração acelerar quando compreendeu a implicação dessa descoberta. Os agressores não eram invasores externos, eles vinham de dentro do próprio sistema criado para proteger os Paracanã. Mas descobrir quem havia traído a confiança sagrada seria apenas o começo de uma revelação ainda mais chocante. A traição mais dolorosa é aquela que vem de quem jurou proteger você. Em dezembro de 2015, Marina Carvalho bateu à porta de uma casa simples na periferia de Altamira. Atrás da porta estava Joaquim Ferreira Santos, 52 anos, ex-chefe do posto da FUNAI, responsável pela proteção da terra indígena Apiterewa, entre 2001 e 2006. Aposentado há 5 anos por problemas de saúde, Joaquim vivia discretamente com sua esposa em um bairro de classe média baixa, aparentemente tentando esquecer seus anos de trabalho na floresta. Eu sabia que um dia alguém viria bater nesta porta. Foram as primeiras palavras de Joaquim quando viu a identificação de Marina. Suas mãos tremiam visivelmente enquanto a convidava para entrar.
Sabia que mais cedo ou mais tarde a verdade ia aparecer. O que Joaquim confessou durante as 8 horas seguintes de interrogatório revelou uma rede de corrupção e cumplicidade que ia muito além dos crimes sexuais contra as mulheres Paracanã. Era uma teia de interesses econômicos, racismo institucional e abuso de poder que havia transformado os próprios protetores dos índios em seus algozes. Joaquim não era o mentor dos ataques, mas havia sido o facilitador crucial. Durante anos, ele havia vendido informações sobre os movimentos e costumes dos Paracanã para madeireiros ilegais. Sabia quando os homens da aldeia saíam para pescar. Conhecia os períodos de rituais sagrados, tinha acesso aos mapas detalhados das terras indígenas. Era o espião perfeito, camuflado sob o manto da proteção oficial. No começo, era só informação mesmo, disse Joaquim, evitando olhar diretamente para Marina. Eles pagavam bem para saber quando podiam entrar na terra sem ser incomodados. Eu precisava do dinheiro. Minha filha estava doente. Eu tinha dívidas. Mas a cumplicidade de Joaquim havia evoluído para algo muito mais sinistro quando conheceu Valdomiro Nego Pereira, um madeireiro de São Félix do Xingu com histórico de violência contra mulheres. Nego não estava interessado apenas na madeira. Ele via as mulheres indígenas como troféus a serem conquistados, uma extensão de sua mentalidade predatória e colonialista. O Nego falava que queria ensinar às índias qual era o lugar delas, confessou Joaquim, sua voz quebrando. Eu tentei dissuadir, juro que tentei, mas ele disse que se eu não colaborasse, ia expor todo o esquema da madeira e eu perderia tudo. Foi Joaquim quem forneceu os preservativos Amazônia Protection para Nego e seus comparsas. Como funcionário da FUNAI, ele tinha acesso aos suprimentos médicos destinados às comunidades indígenas. Foi ele quem informou sobre os hábitos das mulheres Paracanã, sobre as palavras sagradas que causariam maior trauma psicológico, sobre os objetos cerimoniais que deveriam ser destruídos para maximizar o impacto cultural dos ataques. Eles queriam quebrar o espírito delas, sussurrou Joaquim, lágrimas escorrendo por seu rosto enrugado. Queriam que elas se sentissem tão humilhadas que nunca mais denunciariam invasões ou resistiriam à exploração da terra. Marina perguntou a questão que queimava em sua mente há anos. Quantas vezes isso aconteceu? Só na aldeia Paranatinga ou em outros lugares também? A resposta de Joaquim foi um silêncio prolongado, seguido de uma confissão que gelou o sangue de Marina. Paranatinga foi só o começo. Os documentos que Joaquim entregou revelaram uma operação sistemática de terror sexual contra pelo menos 6 comunidades indígenas diferentes entre 2003 e 2005. Mulheres Caiapó, Xicrim, Arara e outras etnias haviam sido vítimas de ataques similares, mas nunca haviam conseguido conectar os crimes ou entender que faziam parte de uma estratégia deliberada de dominação territorial. Valdomiro Nego Pereira foi preso em sua fazenda em janeiro de 2016, durante uma operação que revelou um arsenal de armas ilegais e documentos comprovando invasões sistemáticas de terras indígenas. 5 outros homens foram identificados e presos nos meses seguintes. Joaquim, em troca de sua colaboração, recebeu uma sentença reduzida e entrou no programa de proteção a testemunhas. Mas, para as mulheres Paracanã, a justiça chegou tarde demais para curar algumas feridas. Capo havia desenvolvido depressão crônica e nunca conseguiu se recuperar completamente do trauma. 2 outras vítimas haviam se suicidado nos anos seguintes aos ataques. A própria estrutura social da aldeia Paranatinga havia sido permanentemente alterada pelos crimes. Em 2017, durante o julgamento final dos acusados, Tanocap, agora uma anciã de 54 anos, foi convidada a fazer uma declaração de impacto da vítima. Suas palavras ecoaram pelo Tribunal de Altamira como um lamento ancestral.
Vocês não roubaram apenas a dignidade de nossas filhas. Vocês roubaram nossa confiança no mundo dos brancos. Vocês roubaram nossa fé de que existem pessoas boas dispostas a nos proteger. Essa ferida nunca vai cicatrizar completamente. Valdomiro Pereira foi condenado a 47 anos de prisão. Joaquim recebeu 12 anos. Os outros 5 receberam sentenças entre 15 e 25 anos. Mas as perguntas permaneceram. Quantos outros casos similares existem? Quantos outros funcionários corruptos facilitaram crimes contra povos indígenas? Quantas outras mulheres sofreram em silêncio? Marina Carvalho, promovida a delegada federal, criou uma força-tarefa permanente para investigar crimes contra populações indígenas. Mas ela sabe que o caso Apaiterewa foi apenas a ponta de um iceberg muito maior e mais profundo. O posto da FUNAI, onde Joaquim trabalhou, foi fechado em 2018. Uma placa memorial foi erguida no local, com os nomes das vítimas conhecidas dos ataques. Mas os moradores locais sussurram que ainda há segredos enterrados na floresta, histórias que nunca vieram à tona, crimes que nunca foram denunciados. Hoje, quase 20 anos depois dos primeiros ataques, as mulheres Paracanã continuam lutando pelos direitos de seus filhos e netos. Capo tornou-se uma ativista, viajando pelo país para contar sua história e alertar outras comunidades sobre os perigos da corrupção dentro dos próprios órgãos de proteção. A pergunta que permanece não é apenas sobre justiça, é sobre confiança. Como um povo pode se proteger quando seus próprios protetores se tornam predadores? E quantos outros Joaquins existem por aí, escondidos sob o manto da responsabilidade oficial? Compartilhe esta história. Comente suas reflexões. Inscreva-se para mais casos que expõem as verdades mais difíceis do nosso país, porque apenas quando conhecemos toda a verdade podemos trabalhar para que ela nunca se repita. Algumas feridas nunca cicatrizam, mas algumas verdades nunca podem ser esquecidas.